tá. Você Tem se ponto, considera tá. eleito? Tem Eu ponto, não. tá. Como que eu posso Tem ponto, considerar? tá. Não tem como. Tem ponto, tá. Tem minha condenação? Tem ponto, Claro. tá. Tem ponto, tá. Lógico. Tem Eu, na ponto, verdade, tá. pra mim, eu tô condenado ponto, tá. também, até o presente Tem momento. ponto, tá. Tem Só- ponto, tá. Tem ponto, Só tá. que a questão é a seguinte, eu tenho a plena certeza de que eu tô condenado. Todos estão. Isso aí é bíblico. A questão é que eu também tenho o entendimento de que eu despertei para diversas coisas. O mínimo que eu posso fazer é também fazer com que outras pessoas despertem para a verdade. Só que isso por si só, eu não sei o quanto vai pesar na balança no dia que eu for julgado. Porque eu tenho meus erros, eu tenho o pecado dentro de mim para ser julgado em primeiro lugar, entendeu? O que eu consigo fazer de bom não é porque eu sou bom, é porque Deus permite que eu faça. Agora, lá no final, quando ele for me julgar, eu não sei quais são os critérios que ele vai estabelecer para isso. É impossível de eu sequer imaginar o que ele vai levar em conta, o que ele não vai, o que ele... Não tem como. Não tem, literalmente não tem, irmão. Como que eu vou chegar me apresentando, falando que eu sou eleito? Tá maluco? Eu não sei nem o dia da manhã, não sei nem o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos, rapaz. O ser humano pra corromper é dois palitos, a gente tem que se manter firme pra não se corromper pra esse mundo satânico. Tipo, eu não sei, eu efetivamente não sei, isso daí é impossível de ser respondido. Eu torço pra que eu ganhe minha salvação, agora se não ganhar, tá tudo certo também. Todos terão uma eternidade, todos vão pra eternidade. Agora a questão é a sua eternidade, se vai ser com Deus ou no inferno. Na verdade não, Johnny. O inferno não é eterno não, cara. O que é eterno é o Sheol. Só que o Sheol é eterno, só que você não terá consciência lá. Você será aniquilado, apagado, deletado. Some. Sobra nada. Ali é literal. O Sheol é literal. Ali sobra nada. Sobra nada. O inferno, o tormento do inferno não é eterno. Tá? Então vai ter aí, a galera satânica vai se né? Mas o castigo final é o Sheol, é a sepultura eterna, irmão. Será aniquilado, deletado, apagado, é brutal. Entendeu? Desintegrado, é isso aí. O Criador, ele nunca faria isso. Ele vai castigar devidamente os que merecem ser castigados, mas esse castigo não vai ser eterno, porque ele não é assim, ele não é um torturador de almas, entendeu? Almas que ele mesmo criou em primeiro lugar. Então, só de pensar por essa lógica, você vê já que não faz sentido. Entendeu? O castigo vem, só que essa coisa de inferno, a pessoa pegando fogo, sendo maltratada por toda a eternidade, isso daí não é bíblico. O que é eterno é o Sheol. Sheol é a segunda morte eterna, você será esquecido, é isso aí. Então, o que dá a entender é, o pecador, o ímpio, né? Ele vai para um inferno onde terá sofrimento, só que não é eterno. Depois ele vai para a segunda morte, que é a eterna, que é o Sheol. E o purgatório? Purgatório, meu ovo remanescente. Vai tomar um lá. Você tá precisando de um lactopurga. Você tá. Vai lá tomar um lactopurga, irmão. E volta pra realidade. Caga tudo isso daí, ó. Tá intoxicado, irmão. Que porra de purgatório. Caramba, irmão. Tá nessa ainda, bicho? Vocês estão nessa ainda, cara? Purgatório, irmão. Purgatório é só no sobrenatural. Você acha que você vai? Agora, com relação ao inferno e ao Sheol, né? Porque assim, eu, pelo menos o que eu li na Bíblia, não tem nenhuma especificação detalhando que os dois são diferentes. Então, você pode explicar, por favor, como é que funciona essa questão do inferno? O inferno é temporário e o Sheol é eterno, você é aniquilado, você não tem mais vida nenhuma, você simplesmente vira pó? Do que eu entendo, do que eu entendi até hoje, é mais ou menos isso que eu falei pra você. É assim, ó, o inferno, ele não é simplesmente um lugar onde você vai ficar pegando fogo e tendo a alma torturada eternamente. Não. Dá a entender o seguinte, os ímpios receberão um castigo enorme, que vai doer na alma. Na alma. Agora, como será exatamente esse castigo, eu não sei. Mas eles vão sofrer no inferno. Só que não nessa palavra, porque a palavra inferno nem existe na Bíblia, tá? Tô falando aqui para efeito só de comunicação mesmo, porque é o jeito que todo mundo entende. O inferno seria um determinado local, um determinado estágio espiritual que a pessoa vai chegar no dia do castigo, onde ela terá um sofrimento brutal. Só que
A morte real da pessoa é só no Sheol, porque daí ela é aniquilada. Ela será apagada da existência, entendeu? Geralmente as pessoas pensam o quê? Que a gente, os ímpios, né? Que vamos morrer, ímpio, foi pro inferno, vai ficar lá no lago de fogo. Tá? Vai ficar lá no lago de fogo pra sempre. Não é assim. Não é simplesmente assim, entendeu? Que nem eu falei, o Criador, ele não ia pegar nem mesmo os ímpios e deixar eles sendo torturados pra sempre. Não tem nem fundamento isso daí. Por que o Criador vai fazer isso? Ele é todo poderoso, ele é justo, só que ele é justo. Ele sabe o que é justiça. Então ele vai aplicar a justiça respectiva pra cada pessoa. Pra cada ímpio, irmão. Isso aí sem dúvida. Agora, a questão que eu tô falando aqui é, o tormento eterno, tal tormento eterno, não é desse jeito aí que as pessoas pensam, irmão. Tá? Não tem esse negócio de tormento eterno. Vou ficar eternamente lá pegando fogo. Não, entendeu? Então é isso, irmão. Vai ter a parada aí o castigo vai ser brutal, mas ele não é eterno. Não é eterno. Pelo menos isso daí não tá na Bíblia, né? Lembram do vídeo do inferno bíblico do JJ? É verdade. Lembra quando a gente reagiu ao inferno bíblico do JJ? Donis mandou R$5. Lá é legal, um vídeo legal. Salve, Super. Dúvida sincera, se o inferno não é eterno, o que Jesus quis dizer nesse versículo? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mais os justos. Mateus 25. Pera aí, irmão. 40. Aqui, ó, a passagem, lendo a passagem que você tá falando, ó. Então dirá também a passagem que você tá falando, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu tava falando aqui de nós ímpios, seres humanos, tá? Quando o assunto é o diabo, irmão, o que tá preparado pro diabo é outra história. O que tá preparado pro diabo e os anjos lá do diabo, os anjos caídos, isso daí é outra história, tá? É outra parada. Então assim, eu acredito aqui nessa passagem que, na minha interpretação, ele tá falando aqui, ó, o fogo eterno, mas esse fogo eterno que ele tá mencionando é o preparado pro diabo e seus anjos. Não significa que a pessoa, o ímpio no caso, ele vai ficar lá também. Ele vai sofrer, ele será castigado. Mas eternamente, igual ao diabo e os seus anjos, não. Entendeu? É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é meio que... Eu acho que a interpretação ela deve ser feita mais ou menos assim, porque quando diz fogo eterno, por exemplo, isso daqui não significa, inclusive, que vai ser propriamente um fogo. Um fogo normal, fogo que você usa pra fazer comida, por exemplo, entendeu? Difícil saber, né? Tipo, você tem noção, irmão? A expressão fogo eterno, o que não é isso? Não dá nem pra imaginar, irmão. Tipo, entendeu? Então eu acho que é mais tipo assim, é uma questão de você ter um pouco de sensibilidade na hora de interpretar, entendeu? O que é garantido é o Sheol, que é a morte eterna. O que é garantido é que terá um sofrimento, as almas dos ímpios será castigada, e pro diabo e pros caídos, pros anjos caídos, esse castigo será pior. Sem dúvida, né? Afinal de contas é o diabo e os Nephilim, os anjos caídos. Tem passagens que usa lago de fogo. Sim, tem o termo lago de fogo. Tem. Mas o lance que eu tô falando é o seguinte, tem o termo lago de fogo, só que a questão é a eternidade no lago de fogo. Isso não tem. Inclusive, cara, é até bom que vocês tocaram nesse assunto. Deixa eu ver aqui, ó. Então, Rafael. Se a alma é imortal ou não. Por isso que eu tô dizendo, ô Rafael, é aí que tá o ponto, irmão. Você falou, ó. Aí entra a discussão se a alma é imortal ou não. Por isso que eu tô dizendo, o Criador, primeiro, ele não colocaria a alma mesmo do ímpio pra sofrer eternamente, em primeiro lugar, porque ele não é sádico, ele não é um torturador, ele castiga, ele é justo no castigo, entendeu? E tem esse outro problema, que se a alma do ímpio fosse ficar no tormento eterno, então a alma é imortal, isso não existe. Por isso que tem o Sheol, que é morte eterna. A questão é, aonde a gente tá aqui parado na discussão? É antes do Sheol. Esse momento onde terá o castigo dos ímpios. Como será?
Bom, exatamente como será, a gente não sabe, ninguém sabe exatamente. Mas a Bíblia fala algumas coisas, né? E daí tem a questão de lago de fogo, é o fogo eterno e tal. Então dá a entender, pelo menos pra mim, que terá esse período de castigo para esses ímpios. Não sei exatamente como será, mas depois desse castigo aí vem a sepultura, entendeu? Que daí é a morte eterna, que é a morte da alma. A pessoa é apagada. A pessoa não. A alma daquela pessoa é apagada, entendeu? Mas é um assunto legal isso aí, cara, do tormento eterno. É legal esse assunto. Muita gente se confunde com isso aí. Muita gente tem essa visão de que vai ficar no lago de fogo queimando pra sempre e tal, não sabe nem o que é Sheol. Quer ver, ó, vou colocar até... Ó, tem uma play... Hoje... Esse vídeo do Rômulo é bastante antigo, ó. Tá? Que fala sobre o tormento eterno, ó. Coloca as passagens aqui, é interessante ver isso daqui. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, olha só. Respaldo bíblico na Nova Aliança, no Novo Testamento. Veja só, a Bíblia diz, não é que você tem uma alma, você é uma alma. Não vou me candidatar, irmão, é você impossível. Passou a ser alma vivente, foi feito alma vivente, isso é o ser humano. Há Rômulo e textos bíblicos que falam lá, corpo, alma e espírito, não sei o que, não sei o que. Calma, pessoal. O Lucas Manzoli tem lives e vídeos sobre isso. O Lucas Manzoli é base pra falar de Bíblia. É base também. Futuramente nós vamos abordar. Eu gosto bastante do conteúdo lá do Lucas Manzoli. Igual eu curto também o conteúdo do Rômulo aqui, as coisas, os caras são bons. Esses textos. A primeira coisa que você tem que entender é o que é a junção. Como é que foi no início? Como é que... Então, ô Daniel Basel, é o que eu falei, é o que eu entendo também. O ímpio não será castigado eternamente, porém vai receber um castigo. O castigo do diabo, o anticristo, é diferente, lógico. Esse aí é outra história. O diabo tá lascado, bicho. Esse sim. Esse aí vai sambar. O capetinha vai sambar na mão do Criador. Ele samba já, na verdade. Entendeu? O diabo é outra história, irmão. Esse aí vai sambar. Esse vai sambar firme na mão do Criador. É que o ser humano foi feito, é aí que tá? Lá antigamente lá. Porque depois os vai sobrar nada. Você já sabe que muitos sofreram adulteração, tá? E nós vamos ver ao longo dos vídeos aí. Depois que nós fomos abordar sobre Trindade, divindade do modificados. Tá? Olha só, vamos voltar aqui para a questão do tormento eterno. Esse vídeo é sobre isso. Como o homem foi feito. Olha só, tem duas substâncias aqui. Primeira substância, o pó da terra. Eu até vou marcar aqui. A morte e a libertação, nunca se esqueça disso. Qual que é a segunda substância? Ele soprou nas narinas? Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É isso aí, ó. Então dá a entender o quê? Que vai ser um castigo brutal pros ímpios e o diabo e o outro é o fogo eterno aí, ó. O fôlego de vida, que é a outra substância. Arcanjo Moguel que é o mandou espírito. R$5. E com estas duas substâncias, veja bem, o homem passou a ser alma. Estaremos juntos aos que amamos nessa vida. Não sei também, irmão. Tá vendo? Isso daí é outra coisa. Muito se fala sobre o inferno, mas o paraíso... memórias que guardamos no não sei, irmão. Coração. Não sei, irmão. As perguntas que você tá fazendo, cara. Como que eu vou saber, cara? Como que alguém consegue sequer conceber o que é o paraíso, bicho? Pô, com certeza será um lugar, no mínimo, incrível. Formidável. Unbelievable. Mas agora, como que é aquilo lá? Não dá, não sei, irmão. Não sei. Não sei nem se no paraíso, se eu chegar lá, se eu estarei assim, ó, nesse corpo, se vai ter uma representação física do Super Xandão, ou se vai ser o espírito vagando por um lugar ótimo. Não sei. Não sei, irmão. Não sei. Não dá pra ter uma certeza 100% de nada, assim. O próprio Jesus falou mais do inferno do que paraíso. Pois é. Entender o paraíso é mais difícil que o inferno. Alma vivente. Você é uma alma vivente. A junção destas duas coisas, tem que entender isso em primeiro lugar, tá? Você lembra que no vídeo passado... Pois é, o paraíso seria a morada do Altíssimo, segundo a Bíblia. Tem noção, irmão? O que é você viver na morada do Altíssimo? Não dá pra imaginar, irmão. Deve ser incrível, literalmente incrível. Se o paraíso for físico, eu posso te cumprimentar com a mão no trapézio?
vai tomar um só, irmão, no pé do queixo. Já fica avisado. Não importa se é aqui, se é no paraíso ou se é no lago de fogo dos ímpios. Vai saber. Olha só. Então o pó da terra mais o fôlego de vida juntou estas duas coisas. Passou a ser alma vivente. Isso tá desenhado aqui pra você, não precisa nem falar mais nada, né? Confirmação disso em 1 Coríntios 15, 45. E quando a pessoa morre, então? O que acontece? Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra. Teu corpo, o corpo do ser humano. É interessante que as substâncias que tem na composição do corpo tem na terra, sabia? No barro. Sim. Então, foi feito do pó. O Criador formou. Não esqueçam dos 1000 anos de glória que Jesus irá governar a terra. É verdade. Bom ponto. Terão esses 1000 anos de glória que também será uma beleza, né? Para quem fizer parte. Do barro, o ser humano soprou nele o fôlego de vida, o espírito. Então ele viveu. Daqui a pouco passou a ser alma vivente. Foi feito alma vivente. Isso que a Bíblia diz claramente, meu irmão. Isso aí é um fato inegável. Então, o pó volte à terra. Eclesiastes 12, 7. O pó é o corpo. A pessoa morreu, o corpo vai ficar na terra. Aqui. Não vai para nenhum outro lugar. O corpo, o pó, volte à terra. Pó é barro, corpo. Então, vai para a sepultura. Por isso que nós vemos Sheol, sepultura. Hades é o sepultura em grego. Ok? É aqui que vai o corpo, o pó. Então, o pó volte à terra. Como o era. Do pó viestes, ao pó retornarás. E o espírito vai para onde? Olha só, tá falando de alma aqui? Não. Tá falando do espírito, que é o fôlego de vida. Volte ao Criador, que o deu. Olhe como é claro. Legal, ó. Aqui ele tá separando certinho, tá indo parte por parte. A gente tava falando no caso da alma, para onde a nossa alma iria, né? Como seria o sofrimento e tal. Aqui o Rômulo tá explicando desde o início, ó. O corpo físico. É pó, volta pra terra, que é feito da terra, volta pra terra. O espírito, que é o fôlego de vida que o Criador nos deu, tá lá em Gênesis, vai voltar pra ele, óbvio. Ele que nos deu, ele pega de volta. E aí a alma, a parada mais pesada é na alma, né? E simples esse conceito. A pessoa se vai, como que acontece então? O corpo fica aqui se decompondo, fica só o corpo. Nesse momento a pessoa é totalmente desligada, porque o espírito volta ao Pai. E quando o espírito volta ao Pai, não quer dizer que a pessoa com consciência já está lá num paraíso ou do lado do Criador. Não fala isso. Não é disso que está falando. Vários outros textos na Bíblia falam, inclusive em Eclesiastes, que quando a pessoa se vai, tudo nela cessa, o amor, sentimentos, não sente mais nada, não sabe mais. E aí, Juggernaut? É só você ler Eclesiastes para você saber. Então veja, o princípio é esse. O espírito é que volta ao Pai. O espírito, porque veio do Pai. Interessante, achei que ficávamos com a alma e espírito. Fica nada, sobra nada. Sobra nada. Tudo certo? Sobra nada pra nós. Não significa que essa pessoa está lá consciente. Até porque tem textos da Bíblia que o Messias fala que a morte é como um sono. Como assim como um sono? Agora você vai compreender esse texto. Quando o Messias falou isso, não, a morte é como um sono. Significa, você já dormiu assim, ó, e ficou... No outro dia, quando você acordou, você já acordou assim e pensou, pô, mas nem passou o tempo. É exatamente isso que o Messias quis falar. No momento em que alguém que já se foi, morreu, essa pessoa desligou. Ela fica inconsciente. Ele não sabe nada do que está acontecendo. Por quê? Porque desligou as duas substâncias que unem a alma, o ser, a consciência. Separou-se as duas substâncias. O pó ficou na terra. O corpo, sepultura, Sheol, Hades. O espírito voltou ao Criador. É o que o texto está dizendo. Nesse momento, o Messias fala, a morte é como um sono. Você, quando dorme, você não vê o tempo passar. É isso que o Messias está dizendo. E isso é completamente, muito mais lógico. Eu achava que alma e espírito era a mesma coisa. Qual a diferença? Não. O espírito é o fôlego de vida que o Criador soprou, para nós podermos viver. A alma, por sua vez, é como se fosse a essência. Nossa essência. Entende? É onde tu... É o centro de tudo ali do ser humano. É o centro. Seria o mais afetado, então. Por isso que o castigo, ele vai na alma, né? Sabe? Que nem quando a pessoa usa a expressão, uma pessoa às vezes é ofendida, fala, doeu até na alma. É porque pega bem lá no cerne do indivíduo, entendeu? A alma, ela é mais profunda. Irracional do que qualquer outra coisa. Porque... É isso aí, Daniel Basile. A alma é a essência individual da pessoa. Ligada à emoção, personalidade, intelecto, ela é o cerne de tudo.
Ela é o cerne. Isso iguala a justiça. No sentido de não existe pessoas que estão lá já no bem bom há milhares de anos. Por exemplo, Abraão, outra pessoa que já se foi. Sete, os descendentes lá de Adão, que foram salvos, já estão lá num pré-céu, no bem bom. E nós aqui. Ou outras pessoas que vão se ir agora amanhã, sei lá, hoje, se for, ontem morreram. Então recém vão entrar, enquanto os outros já estão. Então eles passaram lá milhares de anos num pré-céu, no bem bom, e nós aqui recém vamos entrar. Ou seja, não é assim. Compreende o que eu quero dizer? Acho que você compreende, né? O que eu quero dizer. Ou seja, todas as pessoas que se foram, elas estão inconscientes. Os descendentes de Adão lá que logo... Ah, tem... Isso aqui também eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que eu já comentei na live, né? Rapaziada, todas as pessoas que morreram, elas não foram julgadas ainda, viu? Elas estão assim, ó, nesse estado aí, ó. Inconscientes. É parecido quando a gente dorme. Só que você não tá sonhando, entendeu? Você não sabe... Ou pode ser que até estejam sonhando, não sei. Mas dá a entender que não, elas estão inconscientes, né? O julgamento, ele será feito é o mesmo período. Pra todo mundo, entendeu? Então, não é como se as pessoas que já morreram, elas já foram julgadas e já estão... Porque tem gente que pensa, né? Ah, nessas horas fulano deve estar no inferno. Esse aqui já deve estar no céu. Não, ninguém tá em lugar nenhum. Estão no descanso aí, estão descansando. Logo no iníciozinho da criação, lá em Gênesis 4, que eles surgiram, Gênesis 5, etc. Tiveram filhos e filhas, Adão e Eva, lá diz. Eles se foram. Eles não estão no céu hoje. Ninguém que se foi, com exceção de Enoque, né? E Elias... Eu acho que a sensação deve ser tipo essa, ô Baser. Acho que vai ser tipo um piscar de olhos. Mais ou menos isso aí mesmo. Que nem o próprio Messias aqui tava tentando explicar, que o Rômulo tava falando, né? É como se fosse um piscar de olhos pra eles, né? Também, Elias foi levado numa carruagem de fogo pro céu. Abriu-se um portal e ele foi. E Enoque também. Não se achou mais, né? Andou com o credor e não se achou. Que ainda não... Bom mesmo é a teoria de Darwin, da Evolution. Na Bíblia fala que você veio do pó, você volta pro pó. Coerente. Na teoria do Darwin, você volta a ser macaco. Morreu, vai todo mundo voltar. Vai voltar a ser macaco, tem que esperar. Vai esperar evoluir tudo de novo. É só teoria ridícula, irmão. Sobra nada. Sobra nada. Morremos, nós vai voltar a ser. Você pode voltar a ser o ancestral do macaco, o macaco, a ameba. Depende, irmão. Vai dar respawn tudo de novo. Tá maluco, velho? Você achou mais lugar pra ele na Terra. Ou seja, você foi. Então, existem exceções na Bíblia. Existem. Ninguém é igual a ninguém. Eu já falei isso, inclusive, em muitos vídeos meus. Ninguém é igual a ninguém. Mas você encontra na Bíblia, olha só, esses conceitos básicos. Se o homem foi feito do pó da terra, e então ele tem a outra substância que é o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Quando a pessoa morre, o que acontece? O pó volta à terra, o corpo vai se decompor, só o corpo vai ficar aqui, a tua consciência sem o espírito, ela não existe. Por isso é que quando o espírito volta ao Criador que o deu, você então cumpre o que o Messias falou, que a morte é como um sono. Como assim um sono? Quando você dorme e acorda, por isso é um sono, não é para sempre. Messias estava dizendo naquele texto a coisa mais assim clara possível. Vamos abrir aqui? Olha só como o Messias trata a morte, olha só, para você ter noção. Lá em João 11 a 14, ele diz assim, ó, isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Adormeceu, dormiu. Disseram-lhe, pois... E como entender que Moisés apareceu com Jesus? Tiago, eu acho que a gente tem que ter aquele bom senso de entender que pro Criador nada é impossível, eu acho, né? Tipo, por que teria um problema nisso? Por que teria um problema? Por que Moisés não poderia? Como realmente pedir perdão pro pai de forma correta? Perdão é estado de espírito, tem que estar arrependido de verdade. Não é só a palavra. Os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Estará. O Messias, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso. E como que você explica o rico e o Lázaro, que Jesus mesmo contou essa história, né? Não era uma parábola, né? Porque nas parábolas Jesus ele não utilizava nomes de ninguém, né? E nessa história aí ele usou o nome, né, de Lázaro. Então as pessoas não...
Cara, mas a questão do rico e o Lázaro aí, ele é uma história, que foi contada para termos educativos, né? É para citar o exemplo do que acontece com o ímpio e com aquele que não é. Sistema do entendeu? Você falou aí que não é uma parábola, mas sim, dá a entender, mesmo que... Superchatei R$2. Rico e Lázaro tem discussão se era parábola. Mesmo que o cara não queira definir como parábola, me parece que isso daí é mais pra termos representativos mesmo, é pra dar o exemplo, pra ensinar o que acontece, entendeu? Não o que tem efetivamente acontecido. Pra mim, se encaixa mais como parábola também. É que o cara falou que não era parábola, né? Sei lá porque que ele acha que não é parábola. Enfim. Bom. O uso do sono. A morte, o Messias está comparando como um sono. O que eu tô falando, o próprio Messias está falando isso. Não, ele não se foi, ele só adormeceu. Por quê? Claro que ele sabia que ele iria fazê-lo voltar à vida novamente. Só que ele não está falando só disso. Porque você não encontra só isso aqui. Você encontra em muitas outras passagens da Bíblia ensinando que a morte é apenas um sono, é uma passagem. E outra, mas Lázaro estava no bem bom. Ele não queria voltar, já vi pregadores falar. Inclusive veio até aqui, ó. Tá até falando, Rômulo, desse daí que o cara perguntou. Isso? Não, meu irmão, olha só o que diz aqui, ó. Eclesiastes 9, verso 5 em diante. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então como é que Lázaro ou alguém que se foi sabe alguma coisa? Sente alguma coisa? Não sabe coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento. Acabou-se a memória, não tem consciência. Quem se foi não tem consciência. Olha esse outro texto aqui, então, verso 6. Ó. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Como é que a pessoa está no céu, então, sentindo amor, se aqui está dizendo que esse sentimento, depois da morte, perece? Ódio, inveja, também perece, então não está no inferno, depois que se foi. Aqui é a Bíblia, meu irmão. E o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, depois que você se for, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A pessoa não vai para o céu, porque no céu tem conhecimento, não tem? Aqui diz que não tem conhecimento, então não vai para o céu. Nem sabedoria alguma. Tem sabedoria no céu? Óbvio. Então a pessoa não vai para o céu, não vai para o inferno. Então esse negócio de purgatório, de pessoas que já vão para o inferno logo depois que morrem. Isso aí do purgatório é uma das teorias mais bizarras que eu já vi. Esse negócio aí é uma das coisas da Igreja Católica que eu falar pra você, cara. Não sei de onde que os caras tiraram isso. Até hoje. Não vi. Nossa. Esse negócio de purgatório é bizarro. Já vão para um paraíso logo depois que morre. Tem consciência depois da morte. Isso não é bíblico. Isso é heresia. Isso é doutrinas pagãs que foram introduzidas no meio da Bíblia. Quando se tivesse vida após a morte, Lázaro teria relatado. Exatamente, Magno. Lázaro teria relatado. A pessoa interpreta errado algum texto. Então, o conceito bíblico é esse aqui, ó. Tá? Porque isso aqui, ó, veio primeiro, Gênesis 2:7. Você passou a ser alma vivente, tá? O Paulo vai falar lá depois de alma, espírito e corpo, não sei o que, blá. Meu irmão, muitos textos na Bíblia foram acrescentados. E quando Paulo, na verdade lá quer dizer alma, tá falando simplesmente do desejo, vontade do ser humano. Então tem que cuidar isso aí. A alma não é uma terceira coisa. Tem que entender que a alma é a junção das duas primeiras coisas. O pó da terra e o fôlego de vida. Então a definição abrangente é o seguinte. Os justos ressuscitam com corpos imortais e incorruptíveis e tomam parte na árvore da vida reservada aos salvos no paraíso. Apocalipse 22:2 e verso 14, Apocalipse 2:7. Vivendo assim eternamente. É de 2 Macabeus, mas nem dá margem para purgatorio. Então, ô Léo, acontece que... Então, é isso aí que você falou. Nem margem tem pra isso, rapaz. O Criador fez por... Sem dúvida. Os ímpios também ressuscitam, porém sem corpos incorruptíveis e imortais, como os justos, para que possam viver eternamente também em algum lugar. Gálatas 6:8, base bíblica, Filipenses 3:20 e 21, 1 Coríntios 15:35 a 55. Leia esses textos e você vai ver. Eles pagam no Guiena de acordo com as suas obras. É o que a Bíblia diz. Tomar no cu, em Lucas 12:47 e 48. Em Lucas 12 também. Mas a questão é o seguinte, cara. Você acha que ele daria nome pra contar uma história? Ele contou todas as parábolas sem citar nome de ninguém. Justa do rico e do Lázaro, ele cita o nome. E daí, cara? Se foda, irmão. O nome do cara. E daí, cara? Diz que ele vai lá pro seu. Aí. E daí, cara, que tem o nome, velho?
ter nome. Daí, bicho? Que porra é essa, irmão? Cadê? Me explica qual que é o problema de ter o nome. Qual que é o problema? O cara encasquetou com o nome, irmão. Qual que é o problema do nome, cara? Cara, o cara tá ansioso. Ele encasquetou com o nome, cara. O nome. Não, mas tem um nome lá, ó. Tem um nome. Tem um nome. 58 a 59. Mateus 18, 32 e 35, Apocalipse 22, 12, 2 Timóteo 4, 14, Romanos 2, 6, Mateus 16, 27. Cada um vai pagar primeiro no Guiena de acordo com as suas obras. Por fim, eles são completamente eliminados. Depois de pagar, eles são eliminados. Ou seja, e aí, Felipe, como você tá, irmão? Aniquilacionismo sem julgamento. Simplesmente não deixou de existir. Ó, essa parte aqui é importante, ó. Com saudade das suas livres, Xande. Não. O julgamento aqui, ó, é justo. No Guiena. Primeiro. Então a eliminação vem depois. Conforme diz só esses textinhos aqui, ó. Leia um por um, tá? Provérbios 10, 25, Salmo 37, verso 22, Salmo 37, 9, 2 Pedro 2, 6, Salmo 37, 10. Enfim, todos esses textos falam da eliminação dos ímpios, não de tormento eterno. Se você... Outro ponto é: se fôssemos para o céu, Jesus não teria chorado e ficado triste pela morte do seu amigo lá, não o teria ressuscitado. Bom ponto também, Mago. Se você ler aqui, nenhum deles está falando de tortura, tormento eterno, fogo eterno, no sentido de sofrimento eterno, nenhum. E sim de eliminação, extermínio total, aniquilação. É o que a Bíblia fala, é o que esses textos falam. Isso aqui é depois do julgamento justo. Nós vamos abordar esses textos. Calma lá, tá? Ou seja, a punição, ela é eterna pelos efeitos e não pelo processo. A pessoa que vai ser condenada, ela vai ser punida. Esta punição é eterna, mas não pelo processo, e sim pelos efeitos. O efeito, a consequência é eterna, não o processo de sofrimento. Então veja, antes que você vá me pré-julgar erroneamente, porque é o que as pessoas mais sabem fazer, né? Ver o Rômulo falando essas coisas, pronto, é aniquilacionista, é tudo que é coisa, né? Herético, herege, blá blá blá. Antes eu aconselho a você, primeiro ponto, não seja ignorante e soberbo. Segundo, estude. Porque o Criador fala assim, ó, não comam da árvore. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E como é que a alma é eterna? Como é que a vida é eterna? Não coma do fruto da árvore. Tá aqui em Gênesis 2. Colocou aí a árvore no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor, ele deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa era a ordem. Uma única ordem. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que eles fizeram depois em Gênesis 3? Comeram. O que aconteceu então? Morreram. Agora, cadê o negócio de alma eterna aí? Cadê vida eterna no inferno se eles morreram? Tornaram-se passíveis de morte. E aqui não está falando apenas de corpo físico. Se fosse só corpo físico, então o Messias não precisaria vir para cá para morrer pelos pecados, pagar pelos pecados. Está falando de tudo aqui. Condenação. Essa morte aqui é a condenação física e espiritual. Total. Então que triste, Xande, ser apagado assim, tanta história, tanto momento pra nada, tanto discurso, sentimento pra ser apagado, jogado fora. Desperdício. Vai tomar no seu cu, Lucas. Ah, desperdício é o caramba, tem mais que ser apagado mesmo. Ninguém serve pra nada nessa bosta de mundo não. Você é bobo? Que vá, desperdício é meu peru. Desperdício? Você lava sua boca pra falar, pai. Quem tem o direito de falar se é desperdício ou não é o Criador. Mesmo você não servindo pra nada, eu sendo pecador, todos nós sendo pecadores, o Criador ainda deixa. A gente tá aqui, ó. Tô aqui, falando, estompando. Entendeu? Desperdício é nada, irmão. Não tem nada de desperdício não. É isso aí, ó. É isso aí mesmo. É pouco ainda pra nós, você quer saber? É pouco, irmão. E ainda bem que eu não viro presidente, porque senão eu ia amansar a carne dos ímpios pra chegar até o Criador. Ia chegar lá amassada já. Ótima live até agora, irmão. Temperada a vácuo. Assim que ficou, eu fiquei refletindo esses dias. Cozinhada a vácuo. Qual a diferença? Cara, se apegando a sentimentalismo. Ai, eu tive tantos momentos com a menina e vai se apagar. Que momento, irmão? Fornicou? Falou um monte de merda? Blasfemou pra caramba? Agregou nada pra ninguém? Nunca fez nada? Que momento? Momento de vergonha?
Você tava bêbado fumando maconha com ela? É? Desperdício? Menino fraco e bobo. Que negócio é essa de alma eterna que as pessoas estão defendendo? Que heresia é essa? Eu queria saber que heresia é essa. Que a alma aqui, ó, é eterna, é imortal. Nós somos imortais. Então se você é imortal, por que o Messias teve que morrer na cruz? Hã? Você é imortal, tua alma é eterna. Você vai viver eternamente. Ele quer ir pra Marte colher batata. É, esse aí vai aceitar o chip do Elon Musk pra prolongar a vidinha dele. Ele quer ser imortal. Ele é fã do Isaac Newton. Ele quer a pedra filosofal.